E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de revisão para o Enem. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema de geometria plana e espacial, resolvendo alguns exercícios clássicos que apareceram no Enem. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte para a gente: uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura da antena que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como demonstrado pela figura. O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área da cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em... Bom, como a gente viu na aula anterior, a área do círculo é dada por πr². Portanto, a área de cobertura de cada uma das antenas já existentes será π, que multiplica 2². Como a resposta está em função de π, a gente não vai substituir o valor dessa constante por 3,14. Resolvendo isso, então a gente tem 2², que equivale a 4, dando um total de 4π. Mas 4π é a área de cobertura individual de cada uma das antenas. Como a gente tem duas, uma de cada lado, basta a gente somar e teremos um total de 8π. Bom, agora vamos calcular qual seria a área da nova antena que será instalada e que tangenciará a área das duas antenas já existentes. Na figura, ela é representada pela cor cinza. O segredo dessa questão é a gente observar que, devido ao fato do círculo externo estar tangenciando externamente os dois círculos internos, o raio da sua circunferência será o dobro do raio das circunferências internas e, portanto, 4 km. Sendo assim, a área da nova cobertura, cujo raio é representado pela letra R maiúscula, é dada por πr² ao quadrado, que equivale a π, que multiplica 4 ao quadrado. Resolvendo isso, temos 16π. Por fim, para a gente saber a área que foi ampliada, basta a gente pegar a área da antena nova, representada pelo círculo cinza, e subtrair das duas áreas das antenas já existentes, que são representadas pelos círculos brancos. Portanto, a área ampliada será 16π menos 8π, ou seja, a resposta é a letra A, 8π. E aí, pessoal, tranquilo, né? Bora para o próximo? Essa questão diz o seguinte para a gente: o losango, representado na figura 1, foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raios de mesma medida. Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. O perímetro da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de... Como a gente viu na aula anterior, o losango tem os quatro lados iguais, e é possível a gente notar que cada lado terá o dobro do raio de cada círculo apresentado na figura. Como o perímetro da figura é o somatório de todos os lados, teremos então que o perímetro do losango 1 será 8R. Agora vamos analisar a figura 2. Como os dois círculos laterais dobraram de raio, temos então que o lado do losango será dado por 2R mais R. Podemos dizer então que o perímetro do losango da figura 2 será 4R mais 2R mais 4R mais 2R, dando um total de 12R. Então, pessoal, fazendo uma comparação entre a figura 1 e a figura 2, o perímetro da figura 1 é 8R e o perímetro da figura 2 é 12R. Portanto, tivemos um acréscimo de 4R. Mas não é isso que a questão pede para a gente, tá? Ela quer saber quanto que isso representa em porcentagem. Para a gente resolver isso é bastante simples, basta a gente utilizar a tão famosa regra de 3, ou seja, o perímetro inicial era 8R, que vai representar para a gente 100%. Já o acréscimo nosso, 4R. A gente quer saber quanto que isso vale em porcentagem. A gente chama de x%.
No caso, resolvendo multiplicando o cruzado, teremos que x% será 4r vezes 100% dividido por 8r, ou seja, a metade de 100%. Portanto, o acréscimo nosso é 50%. Sendo assim, a resposta correta é a letra E. E aí, gostaram? Agora vamos resolver uma questão envolvendo trapézios. O esquema da figura 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central de Federação Internacional de Basquete em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passaram a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a Para a gente resolver essa questão, é bom a gente relembrar que a área do trapézio ela é dada pelo somatório da base maior pela base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Observando o trapézio apresentado no esquema 1, temos então que a base maior equivale a 600 centímetros, a base menor 360 centímetros e a altura 580 centímetros. Consequentemente, a área do trapézio será 600 mais 360, tudo isso multiplicando 580, dividido por 2, dando um total de 278.400 centímetros quadrados. Agora vamos analisar o esquema da figura 2. A área do retângulo, como a gente já viu, é a multiplicação pelos dois lados. Sendo assim, temos um lado de 490 centímetros e o outro lado de 580 centímetros. Realizando esse cálculo, temos então que a área do retângulo é 490 vezes 580, dando um total de 284.200 centímetros quadrados. Então, a partir desses cálculos, a gente percebe que essa mudança ela ocasionou em um aumento dessa área. Então, agora a gente tem que saber de quanto que é esse aumento. Para a gente calcular essa diferença, basta a gente pegar a área do retângulo e subtrair a área do trapézio. Resolvendo essa conta, então, a gente vai ter 284.200 menos 278.400. Essa diferença é, então, de 5.800 centímetros quadrados. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. É isso aí, pessoal. Na próxima aula de geometria plana e espacial, veremos uma introdução de geometria espacial. Não se esqueçam de seguir o PET nas demais redes sociais e acompanhar o canal. Obrigado.